Vamos continuar então com a nossa série Brincando com a Matemática. Nós estamos vendo função exponencial. Essa daqui vai ser a nossa aula de número 22, ok? Essa daqui vai ser a nossa aula de número 22. É a nossa 22ª aula, tá bom? De função exponencial, tá? Então agora nós vamos analisar algumas características, tá bom? A primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte. Eu sei que a minha função ela é definida como a elevado a x, tá bom? Só que o que pode acontecer com essa função? Vamos imaginar que eu tenho essa função, eu vou ter uma função g de x, ok? Aonde o meu a de x vai ser multiplicado por um valor k. Esse valor de k que vai multiplicar o a elevado a x, a minha incógnita continua no expoente, tá? Esse k ele vai ser uma constante, sendo que essa constante ela pode ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Se o k ele for igual a zero, ele já anula tudo, né? Porque qualquer coisa vezes zero, né? Ó. Então, por exemplo, se k for igual a zero, vai ficar o quê? Vai ficar zero vezes a elevado a x, que é igual a zero. Então, não tem muito sentido, né? Não tem sentido você está fazendo isso. Se o k for maior que zero, o que vai acabar acontecendo? Você vai estar multiplicando os valores que você achou para o a elevado a x. Então, você vai estar multiplicando esses valores por um número positivo, tá? E se o valor de k for negativo, você vai estar, além de estar multiplicando os resultados, você ainda vai estar invertendo o gráfico da função. Tudo bem? Então, isso vai fazer com que você acabe invertendo o gráfico da função. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar a situação onde, vamos imaginar uma situação 1, onde o meu k ele é igual a meio. Tudo bem? O meu k é igual a meio. Então, como que ficaria a minha função? F de x. Vou colocar aqui também o meu a. O meu f de x vai ser o quê? Vai ser k a elevado a x. Se o meu a for igual a 2 e o meu k for igual a meio, a minha função ela vai ficar y é igual a meio que multiplica 2 elevado a x. Olha, eu não posso fazer a multiplicação. A potenciação ela tem precedência em relação à minha multiplicação. Então, primeiro eu tenho que fazer a potenciação para depois fazer a multiplicação. Então, vamos fazer bem rapidinho aqui, só para ter uma ideia de como que vai ficar. Ó. Então, eu vou ter o valor de x, tá? Eu vou ter o valor de 2 elevado a x. Aí eu vou colocar o valor de meio vezes 2 elevado a x, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqueles valores de sempre. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esses valores nós já calculamos em aulas passadas e nós sabemos, por exemplo, que 2 elevado a menos 3, a gente sabe que é 1/8, aqui vai dar 1/4, aqui vai dar meio, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, 4 e 8. Tudo bem? Se eu multiplicar agora esses valores de 2 elevado a x por meio, vai acabar ficando a meio vezes 1/8, vai dar 1 sobre 16. Aqui vai ficar 1 sobre 8. Aqui vai ficar 1/4. Aqui vai ficar meio. Aqui vai ficar meio vezes 2 é 1. Meio vezes 4 é 2. Meio vezes 8 é 4. Tudo bem? Então, foi isso que aconteceu com a minha função. Certo? Mas, mesmo assim, eu ainda continuo... Houve o quê?
houve uma redução dos valores da minha imagem. Os valores do domínio continuaram os mesmos, mas os valores da imagem sofreram um achatamento, vamos dizer assim. Tudo bem? Agora, o que aconteceria numa segunda situação? Numa segunda situação, onde eu tenho uma função y é igual a k, que multiplica a elevado a x, aonde eu sei, por exemplo, que o meu k ele é menos meio e o meu a é igual a 2. Como é que vai ficar a minha função? Ela vai ficar y é igual a menos meio vezes 2 elevado a x. Mesma coisa. A potenciação tem precedência em relação à multiplicação, então eu tenho que fazer a potenciação antes de fazer a multiplicação. Mas de cara, vamos fazer aqui de novo a tabelinha, bem rápido, só para a gente lembrar como que era, né? Tudo bem? Eu vou colocar aqui. Então, eu tenho os valores de x, os valores de 2 elevado a x e o valor de menos meio elevado a x. Então, vamos colocar aqui, ó, x, tudo bem? 2 elevado a x e menos meio de 2 elevado a x, ok? Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui vai ser 1. Não. Era menos 3, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ok? A gente já sabe que os resultados aqui vão ser o quê? Vão ser 1 oitavo, tá? 1 quarto, meio, 1, 2, 4 e 8. Se eu multiplicar por menos meio, aqui vai ser menos 1 sobre 16, menos 1 sobre 8, menos 1 quarto, menos meio, ok? Menos meio. Aqui, menos 2, menos 4 e menos 8. O que aconteceu com a nossa função? Ela inverteu. Ela acabou sendo o quê? Invertida. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um eixo x, aqui eu vou ter o meu eixo y, ok? X e y, tá? O que aconteceu com a função? Olha só, ela vai de um valor negativo, ou seja, ela vai estar fazendo isso daqui, ó. Ok? Olha só, é o contrário, a gente acabou invertendo a função exponencial porque eu multipliquei ela por um valor negativo, tá bom? Eu acabei multiplicando essa função por um valor negativo. E eu esqueci de colocar a data de hoje. Hoje é dia 10 do 8 de 2020, tá? Vamos colocar que começou mais ou menos, deixa eu só dar uma olhadinha. Vamos começar, vamos lá, vamos colocar aqui 11 horas e 55 minutos, tá? Tudo bem? Tá bom? Então, o que acabou acontecendo aqui? Acabou acontecendo que eu tenho o valor de k, ele influencia bastante, ele acaba influenciando a minha função. Primeiro, ele pode amplificar ou achatar, ele pode ampliar os valores da imagem, porque ele não vai influenciar nos valores do domínio, mas ele vai influenciar nos valores da imagem, ou multiplicando esses valores, ou dividindo esses valores, e até mesmo invertendo esses valores, ou seja, de positivo para negativo. Tudo bem? Uma outra questão que a gente vai abordar em relação à função é que nós temos y, né, é igual a elevado a x. Nós acabamos de ver que nós podemos fazer y é igual a k vezes a elevado a x. E nós vamos ter uma terceira situação. Que seria, por exemplo, eu colocar aqui, ó, f de x é igual a k vezes a elevado a x mais m. Tudo bem? F de x é igual a k vezes a elevado a x mais m. Tudo bem? Aonde aqui pode ser mais ou menos m, né? Então, aqui
Eu vou colocar assim, ó, mais ou menos K, mais ou menos M, tá? Aonde M também é uma constante. Então, eu sei que K e M são constantes. O que o M ele vai fazer? Ele vai somar um valor ou vai subtrair um valor do resultado da minha função, tá bom? Então, o valor de M vai acabar somando ou subtraindo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho K igual a menos 2 e eu coloco M igual a 5, por exemplo, tá? Como é que ficaria a minha função? A minha função ela ficaria f de x é igual a menos... Ah, tá. E o a para mim vale 3. O a vai valer para mim 3. Espera aí. A igual a 3. Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 que multiplica 3 elevado a x mais 5. Ora, eu tenho que resolver primeiro quem? A minha potenciação. Depois, eu vou fazer, em primeiro lugar, a potenciação. Em segundo lugar, a multiplicação. E em terceiro lugar, eu vou fazer a adição. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui nessa aula. A gente continua numa próxima, tá?